Boa tarde todo mundo. Boa tarde, tarde. Paulo. Boa tarde, Luciana. É um prazer receber vocês aqui no estúdio da Qualinute para mais uma live. Hoje a gente vai falar sobre franquias com o Paulo, que é um super expert, e a Luciana, que é a nossa coordenadora aqui na Qualinute, que entende tudo sobre as redes, de como estruturar, né, colocar os processos em dia. Então, obrigada por quem está aqui. Obrigado a vocês. Para assistir ao vivo, para quem vai assistir depois. Eu fiz esse convite para a Luciana e para o Paulo, justamente pensando um pouco em falar sobre o processo, né, de franquear, quais são as etapas, quais são os desafios. O Paulo, que é um super expert no mercado de franquias, a Luciana que cuida dessa parte aqui na Qualinute. Então, a ideia hoje é a gente trazer informações do mercado, contar um pouquinho sobre as percepções, os desafios e espero que essa live consiga responder a pergunta que ela se propôs, né? Se a empresa está pronta para virar uma franquia, né? Em que ponto que a gente para refletir e decidir se dali para frente a gente franquia, se a gente sair como negócio próprio. Então, é um pouco desse debate que a gente quer trazer aqui na live. Vou passar aí a palavra para o Paulo se apresentar um pouquinho, depois para a Lu. A gente preparou uma apresentação, vou compartilhar aqui com vocês. E é isso. Boa tarde a todos. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde, Daphne, Luciana e quem estiver nos vendo, né? Acho que é um debate importante. Nós estamos falando de um sistema que é responsável por uma grande parte, uma parcela significativa da economia, um sistema que cresce muito a cada ano, que cresce em termos de PIB mais do que uma porcentagem do que seria o PIB do Brasil, portanto, é uma economia um pouco descolada do que é a própria realidade econômica do país, e isso se repete há muitos anos. Então, é um sistema importante que realmente se fixou no país como uma alternativa de crescimento, né? E eu acho que é importante. Ele está vivendo um momento de muita, vamos chamar, a gente vai falar disso em seguida, de muita aceleração, e aqui acho que é importante a gente debater um pouquinho dos cuidados, né? De como fazer isso, como diz a Daphne, em que momento eu estou pronto para virar franqueador, é vantagem, não é? Cuidados, vantagens, né? E cuidados, né? Porque isso envolve não só o investimento da marca, mas o investimento que franqueados colocam para ter o seu negócio, né? Então, é uma coisa que tem que ter muita ética, muito respeito e muito estudo e planejamento para fazer isso, né? Não sei se nós vamos rodar agora. Vou passar aqui para a Lu e se apresentar. Paulo, obrigada. Obrigada, Paulo. Bom, eu sou a Luciana, eu estou há quase 11 anos na Qualinute, então comecei como consultora, hoje eu sou coordenadora, e hoje em dia a gente atende algumas franquias, né, muitas lojas franqueadas, e vai ser muito bacana esse bate-papo para a gente entender quais são os desafios, se tem diferença ou não de um cliente único ou de uma franquia, como que a gente faz esse passo a passo. Acho que a gente vai conseguir ter um papo bem legal junto com o Paulo para entender quais são os desafios de mercado, né? Ele fala um pouco da parte dele, eu falo bastante aqui da parte de qualidade. E vou falar um pouquinho sobre a Qualinute. Então, a gente atende em diversos segmentos, então, dentre eles as padarias, as redes como um todo, as franquias, e a gente sempre está buscando soluções inteligentes. Então, além da gente ter o braço de controle de qualidade, a gente também tem inteligência regulatória. Então, isso vale tanto para qualquer tipo de cliente, quanto para as franquias também, né? Porque a gente não fala só sobre qualidade quando fala sobre as franquias. Então, a nossa vocação como uma empresa de consultoria, ela é assessoria, consultoria, inteligência regulatória, em controle de qualidade de alimentos. A nossa vocação é o atendimento personalizado. Então, o que é importante? A gente entende quais são as dores desse cliente, como que a gente pode ajudar e sempre sugerindo soluções viáveis para ele, num processo criativo e também super transparente com os nossos clientes. E
E a nossa vocação é isso, construir juntos, estabelecer uma confiança entre cliente e Qualinut e principalmente gerar resultados, sejam eles quais forem. Muito bom. Bom, Ancona Consultoria é uma empresa que tem 31 anos, né? Eu sou sócio fundador, sócio mais antigo, né? Venho de indústria, de grandes negócios, e no momento que a gente abriu essa empresa, o sistema de franquia no Brasil ele estava começando. Eram marcas ainda insípidas, eram com modelos de gestão absolutamente defasados do que seria a realidade de uma empresa, digamos assim, profissionalizada, um sistema que estava tateando e começando, né? E essa empresa, a Ancona Consultoria, ela nasceu para ser uma consultoria de estratégia, gestão e expansão de negócios, né? Olhando naquele momento o sistema de franquia que estava começando no país, a gente entendeu que esse sistema ele não ia se limitar a fast food, né? Que ele ia nem somente a cursos de inglês ou fast food, que era um modelo de negócio, uma estratégia de negócio, porque franquia é uma estratégia de expansão, né? Que a gente poderia e que poderia ser aplicado, como realmente vem sendo aplicado, a qualquer segmento, né? Hoje, qualquer segmento, seja de produto, de serviço, hoje você encontra franquias dessas marcas em todos os segmentos, né? E nós entramos no sistema de franquia, trabalhando no sistema de franquia por conta disso, da carência que a gente via na questão de gestão, de qualidade, de processos bem arrumados. Então, o que a gente vislumbrou foi a possibilidade de poder fomentar esse sistema, ajudar o sistema, alavancar esse sistema no país, por conta de levar um pouco mais, digamos, de gestão, um pouco mais de qualidade de gestão, né? E sempre viemos batalhando, essa é a nossa linha de trabalho, e hoje sim, as grandes franqueadoras têm qualidade, têm gestão, têm processos, mas foi uma história construída ao longo de 30 anos, né? E acabamos sendo, digamos assim, mais conhecidos como uma consultoria de franquia. Não é só o que a gente faz, mas é talvez o que a gente mais faça, né? Então, essa é um pouco da nossa história, né? E de por que a gente está aqui hoje. Acho que nós somos uma referência, enfim, pelo número de clientes atendidos, aí vocês estão vendo algumas marcas importantíssimas, outras, trabalhamos com marca de todos os portes e segmentos, né? Muitas vezes, quando a gente fala no modelo de franquia, se você pega uma indústria, alguma das marcas que estão aí expostas, elas não se tornaram franqueadoras, mas elas adotaram modelos de expansão formatados como que fosse uma franquia, sem juridicamente ser uma franquia, né? No caso de franquia, efetivamente, a nossa história mostra aí, já estamos perto de 200 marcas, 200 redes que a gente formatou, e muitas delas estão aí, são marcas conhecidíssimas, não vou citar por questões éticas, mas são marcas grandes, em termos de clínicas, em termos de varejo de produto, em termos de alimentação, muitas nasceram aqui conosco e a gente se orgulha muito disso. E trabalhamos também com marcas de qualquer segmento e qualquer porte, né? A questão é o passo a passo, o sistema de franquia tem umas premissas, tem um princípio, tem uma lição de casa a ser feita, e é isso que a gente segue, seja qual for o cliente, né? Muito bem, então são esses 31 anos trabalhando com esse aspecto, e seria importante, a gente vai passar agora, talvez, o próximo slide, nos passos, quais são os passos para formatar, em que momento, acho que essa é a grande questão dessa conversa, em que momento eu formato, eu estou pronto, eu posso virar um franqueador, por que sim, por que não? Eu vou falar alguns minutinhos a respeito desses passos, que são os passos que eu posso chamar que são as premissas básicas para alguém se formatar. Mas eu queria voltar um segundinho, ou fazer um parêntese, falar um pouquinho do momento que o mercado brasileiro está vivendo em termos de franquia. O mercado de franquia no país passou por algumas fases, ou algumas manias, ou não sei como a gente pode chamar. Eu vou dar um exemplo. Há alguns bons anos atrás,
se vendiam franquias para grupos de investidores, como que comprar uma franquia fosse um investimento, como que fosse você aplicar num fundo de investimento. E muitas vezes as pessoas não tinham capital para investir, por exemplo, numa franquia que a reais de hoje custariam 300, 200, 400 mil reais, 500 de investimento. Então, se criou uma moda de vender para grupo de investidores. Então, isso foi um momento muito ruim no sistema de franquia. Por quê? Porque se vendiam franquia para 10 sócios, né? Quem tem comércio, quem tem serviço e tal, imagina se tem esse negócio com mais 9 sócios, obviamente o resultado que sobra no bolso de cada um vai ser uma coisa um pouco complicada. O sistema entrou um pouco nisso no passado, aí quebrou a cara de alguma forma, teve que renascer e tal, foi expurgado essa mania, outras manias vieram, e eu só queria colocar, hoje a gente está num momento que eu julgo um pouco delicado, que é um pouco do momento de todo mundo quer virar franqueador através de uma aceleradora, né? Uma aceleradora, ela realmente pode acelerar e vender muitas franquias num curto tempo. Mas a questão é saber se essas franquias vão parar de pé, se esse franqueado vai ganhar dinheiro ou se essa rede não vai acabar com a própria marca, né? E, quer dizer, como um rojão que sobe, explode, cai, enfim, fim da história. Só que essa história deixa sequelas, né? Deixa gente que investiu perdendo o que investiu, deixa ações judiciais em cima das franqueadoras. Então, daí que a gente prega e a gente luta por um sistema de franquia e a gente pede para que quem queira virar um franqueador não acreditar em mágica, em canto da sereia, em coisas assim, porque isso não acontece. Os negócios têm que ser construídos, né? Então, aqui a gente entra naquela questão dos 5 passos da construção de uma marca. O que é franquia? Alguém que tem um negócio rentável, que pode ser que tem um know-how completo, e se não tem, uma consultoria deve completar esse know-how, e esse negócio tem que ser formatado, recolhido para ser multiplicado, através de manuais, treinamentos, supervisão de campo, etc. Isso é um sistema de franquia, se a gente falar no modo macro, né? Então, é preciso ter isso tudo para estar pronto para ser um franqueador. Não basta assinar um contrato. Né? Assino um contrato, recebo minha taxa e virei franqueador. Não, essa rede vai quebrar lá na frente. Né? Então, para alguém fazer esse caminho correto, o primeiro passo é fazer um estudo de franqueabilidade junto com um plano de negócio. É planejar, é a gente entender, junto com a empresa, qual é efetivamente o negócio da empresa. Então, o plano de negócio nada mais é do que um momento de planejamento. Qual é o negócio da empresa, qual é o público-alvo que é o dela, né? O que ela quer atingir, como ela se posiciona no mercado, qual é o mix de produtos, como ela está posicionada, que resultados esse negócio tem e pode ter como franquia. Às vezes, o negócio mãe, ele pode não ser exatamente franqueável naquele modelo. Às vezes a gente precisa fazer alguma adaptação, porque o franqueado paga taxa inicial, o franqueado paga royalty, né? E a unidade própria não paga. Então, esse estudo, a partir dessas premissas, a gente tem que fazer estudos financeiros de viabilidade, projetar o negócio que se ele for multiplicado assim, se isso é viável, ou o que é preciso fazer para viabilizar um modelo de franquia. Não necessariamente a franquia vai ser exatamente igual ao negócio mãe. Ela pode e deve, muitas vezes, ter diferenças para que seja mais rentável para o franqueado e, consequentemente, mais royalties para o franqueador, né? Então, o primeiro momento é esse. O primeiro passo é plano de negócio, estudar, entender a empresa, ver seus processos, ver as carências, definir público, botar isso em planilha, ver quanto seria possível faturar esse negócio ter de receita, quais são as despesas, custos fixos, variáveis, DRE, etc. e tal, para a gente ver quanto é possível cobrar de taxa, de royalty, muito bem. É franqueável? O ideal é que se estude mais de um modelo rua, um modelo shopping, um modelo quiosque, um modelo loja, seja quais forem, né? Um modelo grande, um modelo pequeno, porque isso ajuda depois na expansão e oferece mais oportunidades. Muito bem, dentro dessa primeira etapa, a gente pensa também sempre no estudo de geomarketing. Se nós estamos planejando
o que esse, e prevendo o que este franqueado pode ter de resultado dentro do modelo definido e estudado, a gente tem que também pensar quanto que o franqueador vai ter de resultado. Para isso, a gente define as taxas numa planilha, transporta essas taxas para a planilha do franqueador e temos que multiplicar pelas unidades que a gente imagina vender, com o pé no chão, com seriedade, com ética. Como é que a gente vai saber quantas de onde? Então, nos nossos projetos, e a gente indica, isso é meio que o básico de um projeto de franquia, estudos de geomarketing, para a gente ter um ranking de cidades com mais potencial, quantas unidades franqueadas ou próprias, enfim, quantas unidades cabem em cada cidade, em que ponto de cidade, para que atinja aquele público, daquele segmento, e etc. e tal. Então, esse é o primeiro momento, desculpa, de um projeto. Estamos falando em plano de negócio, estudo, análise, números e estudo de geomarketing. Daí a gente consegue projetar essa rede. Se isso tudo está respondido, inclusive qual é o perfil do franqueado, para onde a gente vai, que taxa a gente cobra, enfim, isso tudo estando definido, a gente passa para a segunda etapa, que é a formatação, a famosa formatação de uma franquia. Deixa eu falar, eu também vamos formatar a franquia. Formatar é escrever os manuais que os franqueados vão receber para poderem seguir esses manuais, para poder ter um desempenho perfeito de acordo com o que foi planejado. E, muitas vezes, o que está escrito nos manuais, volto a dizer, não é o que a empresa-mãe faz. Os manuais são um modelo do que vai ser franqueado. E eles são e têm que ser usados pela empresa-mãe, vamos chamar, para melhorar a própria gestão. Então, um projeto de franquia, ele não é só um projeto de vamos fazer um contrato e escrever o que você faz, que eu vou passar para o franqueado. É, antes de tudo, um projeto de consultoria que melhora a empresa-mãe por conta do que a gente modela para o futuro, para as franquias. Esses manuais, basicamente, a gente divide em implantação, operação, vendas e marketing. É tudo que o franquia, no detalhe, realmente no detalhe, que horas abre, como limpa, qual é o sistema, como é que contrata, como é que demite, o que você imaginar, como é que faz um DRE, um fluxo de caixa, que produtos, que mix, qual é a ficha técnica junto com vocês, né, dos materiais, dos produtos, enfim. Isso é o que o franqueado, com base no que foi planejado, segunda etapa, o franqueado recebe todo esse know-how. Formatar é pegar um know-how que existe ou que a consultoria ajuda a construir para poder passar para os franqueados. Muito bem, estamos falando de um projeto. O passo seguinte é, isso tudo acontecendo, como é que eu, franqueador novo, que não tenho experiência, como é que eu vou supervisionar e gerenciar essa rede? Né? Como eu vou me comunicar, como eu vou supervisionar, como eu vou auditar, como eu vou treinar esses franqueados. Então, a etapa seguinte é a franqueadora, é o manual da franqueadora. É como é que eu vou orientar e criar uma estrutura funcional, operacional, de processos, de procedimentos, para que a franqueadora possa supervisionar essa rede. Isso tudo feito, plano de negócio, estudos financeiros, formatação para os franqueados, franqueadora montada, preparada para ser montada e começar a operar, vamos para o jurídico, que é um resumo disso tudo, e aí vamos vender franquia. Aí vem um ponto só que eu queria gastar mais um minutinho para dizer, aqui é o cuidado. Hoje a gente abre o Instagram, você assiste por dia 10, vou chamar de corretores, aceleradores, consultores, chame como quiser, onde cada um garante que já formatou 500 redes e que em 2 meses a marca está vendendo franquia. Isso é realmente perigoso, chocante. Se as 500 marcas de cada um fosse verdade, o Brasil, em vez de 3.500 redes franqueadas, teria talvez 30 mil, né? Segundo, em 2 meses não dá para desenhar processo, não dá para fazer jurídico, não dá para preparar uma franqueadora, para treinar uma equipe, para preparar material de treinamento, realmente não dá. Então, é muita coisa. É muita coisa. O perigo que a gente está vivendo hoje é essa febre de vou acelerar. O vou acelerar, na maioria das vezes, eu vou escrever aqui o que você faz, fazendo um contrato, paga a taxa, recebeu, tchau, vou vender e ganhando comissão. Desculpa, isso é uma crítica, sim. Ao momento merece essa crítica e merece, eu acho que o sistema de franquia e as pessoas, as empresas envolvidas, inclusive o investidor franqueado, merece mais respeito do que hoje, de forma geral, a gente vê. Não é todo mundo, claro, mas é uma febre que tem que ser sanada. Então,
este é o caminho que a gente segue, é o caminho, eu acredito que é o caminho que a própria ABF defende, né? É um caminho de planejado, um caminho ético, um caminho profissional. Fora isso, é aventura para os dois lados. Espero que os futuros franqueadores não entrem no canto da sereia, porque realmente é uma coisa que não funciona. Soluções rápidas não existem, né? Oi, desculpa, Lu. Soluções rápidas não existem. E sempre são soluções. Processos. Né? Muito bem. Bom, Paulo, você apresentou os seus passos. Nós da Qualinute, como uma empresa de consultoria de qualidade, também temos o nosso passo a passo. Claro. E aí, antes de começar, eu gostaria de comentar um pouco o que você falou, que é esse perigo mesmo, né, de acelerar tudo, sair abrindo um monte de franquias sem, de fato, estar estruturada, o quanto é perigoso para os franqueadores, para os franqueados, que muitas vezes não têm o retorno esperado. E, claro, que a qualidade também entra nessa... como um dos quesitos, porque se na parte de qualidade não tiver estruturado, os padrões não tiverem bem definidos, eu vou numa loja que vai estar muito diferente da outra loja, que vai estar muito diferente do padrão de quem criou tudo isso, da marca. E claro que a gente também não pensa só num alimento seguro, a gente pensa também na experiência que esse cliente vai ter. E você também comentou sobre as redes sociais, então, hoje em dia, se tem qualquer probleminha, algo que saiu fora da expectativa do consumidor, e aí a gente pode expandir um pouco mais para um alimento contaminado, alguma coisa mais perigosa, isso vai parar nas redes sociais, e aí rapidinho, não é só aquela loja que tem um problema, mas a rede toda vai ter um problema, e isso pode prejudicar muito, né? Então, a gente tem um passo a passo, né, inicialmente com as franqueadoras, que primeiro, vamos definir quais são as prioridades. Então, a gente já sabe, eles já estão no processo de abertura das franquias, mas antes a gente precisa estruturar tudo. O que é preciso fazer, né? Logo que a gente define essas prioridades, então, o que é importante para a rede em si? Não só a qualidade, mas também definir o padrão da marca, garantir que está tudo certo, o layout, o alimento, são os fornecedores, tudo isso é desenhado. E aí a gente parte para uma parte um pouco mais prática, que é auditoria diagnóstica. Então, a gente passa para, seja nas lojas próprias, seja numa central, por exemplo. A partir dessa auditoria diagnóstica, a gente gera um plano de ação para ver as medidas corretivas, prazos responsáveis para definir essas medidas. E então a gente vai desenhando esse padrão de qualidade da rede. Então, o que é importante? O que a gente precisa verificar nas lojas? Né? Não só, porque a gente tem um modelo base do que é olhado, um checklist baseado na legislação mesmo. Mas o que é importante também para a sua marca, que os nossos consultores verifiquem nas lojas, para garantir que está tudo ok. Então, a gente brinca que a Qualinute, ela é os olhos da marca em todas as unidades, né? Em quarto, a gente faz a elaboração dos materiais todos de qualidade, né? De novo, seguindo a legislação, então, formulários de qualidade, treinamentos, checklist, e tudo, enfim, dependendo do segmento que a gente estiver atendendo também. E se precisar, claro, a gente também vai olhar para a parte regulatória, né? Dos rótulos, desenvolver juntos isso também. Aí a gente parte para a organização da documentação, e aí eu faço um adendo aqui, que muitas vezes, quando a gente chega nessa parte, a gente vê que, principalmente os franqueados, não tem base nenhuma, não sabe a documentação que precisa, e muitos deles nunca trabalharam com alimentos. A gente sabe que tem uma documentação muito maior, uma exigência muito maior, os órgãos fiscalizadores e tudo mais. Então, é muito importante que a gente atue bastante nessa parte para auxiliar tanto a franqueadora como as franquias a estruturar a parte documental. E então, o atendimento de fato das redes, né? Então, a gente estrutura tudo isso para verificar como está a situação e o que é preciso ser feito
de implantação, de tudo nas unidades. E aí, enfim, depois do trabalho com a franqueadora, a gente tem o trabalho com os franqueados. Depois que a gente estruturou todo o passo a passo, a gente começa a atender as unidades. Então, o primeiro passo da franqueadora é fazer um diagnóstico inicial. Só que nas lojas também, né, nas unidades, a gente também precisa fazer esse diagnóstico. Então, enquanto os franqueados estão prontos para atender, se vier uma fiscalização ou até em segurança dos alimentos mesmo. Depois que a gente estruturou isso, fez o plano de ação, a gente passa para as visitas periódicas nas unidades. Então, aplicando o checklist, verificando todos aqueles itens definidos antes com os responsáveis, não só de segurança dos alimentos, mas também de padrão da marca. Então, isso vai ser definido conforme as prioridades dos responsáveis. Então, eu quero que vocês olhem o layout da loja, eu quero que vocês verifiquem se os fornecedores são homologados, se não estão vendendo produtos que não são da marca, se não estão vendendo produtos que não são autorizados a vender, por exemplo, uma loja de salgados que está vendendo um produto X, um doce, alguma coisa que não tem nada a ver com o escopo deles. Isso tudo a gente pode verificar também. E aí a implantação de todos os materiais elaborados anteriormente, assim como o treinamento, para garantir a segurança e o padrão dos alimentos e da própria marca. E aí, acho que a gente pode conversar juntos, né, entender um pouco juntos quais são os nossos desafios, mas o que eu entendo que da parte da Qualinut, como quando estão os estabelecimentos estão franqueando, a gente tem muitas ideias para construir juntos, seja de materiais, seja de processos, mas o que acontece? O franqueado precisa querer ter os serviços da Qualinut. Então, um dos desafios é também convencer e mostrar a importância que uma equipe de qualidade tem para atender as franquias e como ela pode agregar, né, aos franqueadores para garantir que está tudo certo. Então, desde visitas periódicas, seja mensais, quinzenais, semanais, como, por exemplo, o programa de cliente oculto, programas de auditorias periódicas, onde a gente acaba verificando todos os detalhes, né? E também a gente, enfim, para garantir que esses franqueados vão aderir ao nosso serviço, a comunicação com as franqueadoras tem que estar muito, muito próxima, eles têm que, de fato, a gente tem que unir forças para conseguir com que mais unidades tenham a equipe de qualidade atendendo, né, para garantir. Então, a gente entende que esses são os maiores desafios, porque, claro, sempre vai ficar a critério do franqueador, a critério dos franqueados, mas a gente sabe que tem muito trabalho a se fazer nas franquias, né? Então, desde uma estruturação muito sólida até a implantação em todas as unidades e daí por diante é a manutenção, né? Que a gente faz. Coisas novas e desafios novos e fiscalizações, enfim, e às vezes até reclamações de cliente, etc. Então a gente vai construindo isso juntos. Então eu entendo que a Qualinut Presente facilita e ajuda muito uma franquia a construir e garantir segurança, qualidade e o padrão mesmo. Mas aí você me conta um pouco os seus desafios, o outro lado, né? Não, mas você vê que o que a gente está falando são coisas que se casam perfeitamente, né? Porque, na verdade, nós estamos falando de um franqueador ou de um futuro franqueador que tem que ter a consciência de que ele tem que fazer, tem um passo a passo bem feito, que tem uma lição de casa a ser feita, porque senão ele não vai chegar lá na ponta saudável, né? Ele não vai durar muito se ele não estiver saudável, né? Então, se ele pular uma etapa, né? Não tem como, quer dizer, se a gente parte de novo, né? O que acontece é que
o sistema de franquia ele ganhou um volume tão grande, principalmente no país, né, que ele acabou sendo talvez mal compreendido por muita gente, né? O sistema de franquia é uma coisa que não é engessada, mas é um sistema, é uma estratégia de expansão, mas que tem que manter um conceito claro, uma qualidade clara, um padrão claro e definido e constante, né? Então, não adianta querer fazer isso em um mês, porque não vai acontecer, e não adianta pular essas etapas, né? Não adianta pular as etapas de um projeto de consultoria, digamos, estratégica como a nossa, ou pular etapas, se estamos falando de alimentação, deixar de ter os elementos de controle nutricionais, de qualidade, de alimento, de estocagem, enfim, e tudo mais, né? Porque alguma coisa vai dar errado em algum momento, né? Não tem como, né? Então, a preocupação atual, e que não é só minha, não, isso é dividido com outros consultores, imagino com muita gente dentro da BF também, né? Este momento que o sistema tá vivendo. Então, acho muito importante essa conversa, né? Porque é importante que isso seja falado. É importante que os futuros franqueadores entendam que é preciso planejar, criar músculo, criar condições para daí poder multiplicar, né? Exato. Então, se você pega... Sim, com calma, né? Com estrutura. Se hoje qualquer um de nós caminhar por shopping, pelas principais ruas comerciais, todas as grandes marcas, sem citar nenhuma, todas as grandes redes de franquia que hoje existem, né? A grande maioria delas não nasceu ano passado, nasceu alguns anos atrás, né? Ou muitos anos atrás, seja em qualquer dos segmentos, né? Essas redes, a gente teve a oportunidade de estar no mercado nesse momento e trabalhamos com muitas ou para muitas delas, né? Essas redes, elas tiveram, sim, pela cabeça dos seus donos, dos seus franqueadores, né? O cuidado de fazer o caminho bem feito, né? E o resultado está aí. Né? E você vê marcas que têm aí 15, 20, 30 anos crescendo, expandindo com qualidade, indo para o exterior. Por quê? Porque fizeram o trabalho sólido, sem essa coisa de vou expandir a qualquer custo, de qualquer jeito. Uma coisa é fato, se desvirtuou um pouquinho a questão assim, você precisa de dinheiro, franqueia seu negócio, vira franquia que você vai ganhar taxas e pronto. E não é assim, né? Isso pode acabar com a marca, né? O franqueador ganha dinheiro com taxa e principalmente com royalties. Agora, se ele está torto, estruturado, mal estruturado, sem dar suporte para os franqueados, a primeira coisa que acontece é ele parar de receber royalties. A segunda é uma ação judicial, né? Então, não é caminho, realmente não é, né? Enfim. Você comentou sobre marcas muito estruturadas no mercado, né? Mas a gente vê muitas também que, nossa, abriu essa, nossa, abriu aqui. E aí a gente vê o movimento contrário, fechou. Muito provavelmente porque não está. É uma vida curta, né? É uma vida curta, não tem como resistir, não tem como resistir. A gente já viveu exemplos de excelentes exemplos, né? E a gente já viveu exemplos e vivenciamos coisas assim chocantes, né? Bom, ainda bem que tem dos dois lados, mas só coisa ruim. Mas o importante é que a gente continue a batalhar e tentar mostrar para esses empresários, para os empresários que querem franquear, que é possível. E que franquear não é um bicho sete cabeças, mas é uma coisa que tem um caminho. Não adianta inventar, né? Eu sempre digo para clientes ou possíveis clientes, eu falo, franquia não é uma coisa difícil, é uma coisa que no começo dá um trabalho para você criar este pacote, esse conjunto de materiais e tudo mais, né? Que tem que ser bem feito, senão você vai multiplicar problema e não resultado. Se você tem que ir corrigindo em todas as unidades. Né? Se você tem um franqueado que não está redondo, que você não passou tudo que você devia, ou nem você tem um know-how completo e também não chamou uma consultoria para ajudar a construir esse know-how, você está multiplicando o problema para ele e para você. Sim. Bom, gente, aqui, muito obrigada. Acho que foi bem legal essa primeira explanação, né, das duas empresas, dos processos. Acho que a gente conseguiu responder em parte essa pergunta, né, se a empresa está
pronta para virar franquia. A gente tem uma pergunta aqui do Eduardo, que fala: quais os desafios de uma empresa do segmento de alimentação ao se tornar uma rede de franquia, né? Então, quando uma empresa se torna uma rede, acho que a Luciana pode responder, depois o Paulo completa, quais são os desafios? Acho que a Luciana, até contando um pouquinho do histórico, ela já participou tanto de redes que estavam estruturadas e ampliaram, como redes que vieram de fora do Brasil e que estão no Brasil, americanas, europeias, que vieram super estruturadas e que têm os processos, né, e que têm outros desafios, e redes que não estavam preparadas e que decidiram franquear um pouco, como o Paulo falou, né, para ganhar royalties e querer crescer rápido, sem ter feito a lição de casa, e tiveram outros desafios. Então, acho que seria legal contar um pouquinho, daí o Paulo comenta. Claro. Se a gente não desenhou muito bem os materiais, por exemplo, manual de boas práticas, todos os formulários, treinamento, treinou a equipe, colocou em prática, de fato, todos esses processos e desenhou muito bem, já na central, a gente vai começar a passar algo incompleto para as franquias, né? Para as lojas que vão abrindo. E aí a grande questão é que a gente vai tendo que corrigir muitas coisas no meio do caminho, várias vezes, com todos os franqueados, ao invés de fazer um material muito bem estruturado e repassar isso. Então, antes de tudo, é muito importante que a gente desenhe tudo isso e tenha em mente tudo que a franquia quer. Porque senão os processos vão mudando no meio do caminho, isso acontece muito. Eu não quero mais vender isso, eu vou vender isso. Aí muda manual, aí muda formulário, aí muda processo, muda fluxo, muda um monte de coisa. Enquanto quando isso tudo já está desenhado, abrir uma loja é igual quando vocês da consultoria Ancona fazem essa manualização, digamos assim. E aí só vai repassando. Então, isso acontece muito com a Qualinut também. Fica muito mais difícil. Então, a gente preza muito para que, calma, vamos estruturar aqui para que a gente possa repassar da forma correta e a pessoa... porque a gente não precisa implantar nada, só consiga seguir mesmo o fluxo. Sim. Né? Eu acho que o que você falou é verdadeiro, porque no segmento de alimentação existem esta relação de coisas, de cuidados, de processos que tem que ser feito, que tem que ser cuidado, né? E bem traçados, e bem desenhados, e bem implantados. E cada segmento tem os seus processos específicos, né? Obviamente, respondendo aí ao Eduardo, obviamente no sistema, no segmento de alimentação, é um segmento mais delicado, né? Porque se a gente pensar, eu tenho uma unidade que vende alimentos, seja um restaurante, seja uma hamburgueria, seja uma casa de suco, seja o que for, né? E eu tenho uma loja que vende perfumes, né? Gente, é completamente diferente a questão de cuidado, né? O alimento tem forma de estocagem, o alimento ele não é perene, ele estraga, ele tem validade, ele não pode deteriorar, enfim. E as consequências de você vender um perfume que está com um spray quebrado é diferente de você vender um prato cuja maionese está estragada, né? Então, exato, assim, a gente lida com a saúde das pessoas, né? Isso então, é o mais importante. Particularmente na área de alimentação, eu acho que todos esses cuidados que a gente está falando aqui devem ser redobrados, né? É o segmento delicado de alimentação, né? E eu não tenho dúvida. E que quem partir para essa questão de uma rede de alimentos tem que ter, sim, muita consciência de que isso é preciso, isso que você falou, Luciana. Senão não vai funcionar, não funciona. Né? Não termina bem a história, infelizmente. E acho que é importante, tanto a nossa empresa quanto a Ancona, né, quanto a Qualinut, quanto a Ancona, consegue já prever algumas coisas que podem dar errado. Sim. E já desenhar medidas para que isso não aconteça. E se as coisas vão acontecendo muito aceleradas,
não dá tempo, né, de estruturar isso muito bem, todos esses que muitas vezes processos. E que muitas vezes essas coisas que têm que ser previstas e já desenhadas, como você falou, a própria empresa mãe ainda não tem. Mas é o que eu disse, Exato, Miri, ainda não passou. quando você cria um sistema de franquia, você está criando um outro negócio, né? Você tem lá uma unidade que vende pastel, o franqueador não vai vender pastel, ele vai vender franquia de franquear para franqueados que vão vender pastel. São negócios diferentes, né? Então, tem que ser olhado desta forma, né? Então, é o que eu disse, às vezes a própria unidade não tem todos esses processos bem desenhados, mas ao franquear ou para franquear, tem que ter o cuidado de ter isso pronto para poder multiplicar de forma correta. Essa é uma dificuldade. Acho que aproveitando o gancho, um ponto muito bacana que você comentou, e que eu acho que vale a gente destacar aqui, que fala um pouco também dessa questão, quando está pronto para franquear, muitas vezes você tem uma operação, vou trazer para o nosso mundo de restaurante, né, ou de alimentos, que irá se tornar uma franqueadora master muito complexo, né, com muitos produtos, com muitas preparações. E daí, quando você comentou, né, que você faz um estudo aí do que pode ser franqueado, muitas vezes entende-se que o modelo da loja mãe, né, da loja inicial, não precisa ser replicado 100% dele, mas uma parte. Então, eu acho que esse também é uma questão que vale você comentar, e talvez trazer um pouco da sua experiência, se quiser trazer algum caso, né, que seria bacana para compartilhar, de como chegou uma questão de alguém que queria franquear, fez-se um estudo e viu que uma parte só daquilo era interessante franquear, e daí como se desenvolveu o projeto, porque talvez é algo que as pessoas nunca pensaram, né? Fala, pô, minha operação é muito complexa, eu tenho não sei quantos SKUs, ou faço não sei quantas preparações, imagina passar isso para ficha técnica e garantir que isso seja feito em todos os lugares da mesma forma, né? Que acho que é o grande lance aí de fazer igual em todos os lugares, né? Acho que voltando um pouco, qualidade não é fazer cada vez melhor, mas sim fazer sempre igual. Claro. Então, comenta um pouquinho por aí. Diga, desculpa. Não, eu acho que antes de você iniciar, a gente também tem exemplos dessa forma, que viu que existia uma central que produzia as coisas, eram poucas coisas, e começaram a franquear para outros estados. E isso se tornou uma dificuldade, claro, mas que não tinha sido estudado acho que com muita... muito cuidado. Muito cuidado no detalhe de como seria feito, se de fato seria fácil fazer essas pequenas preparações nas lojas franqueadas. E de fato eu entendo que não foi, porque a qualidade é diferente, os equipamentos, isso encarece também a produção, a operação, claro, tudo isso. Mas, enfim, era só um detalhe aí que eu quis comentar também, mas você complementa com a sua experiência. E assim, seja no de alimentação é muito típico, em outros também acontece, como a gente falou, às vezes o conceito do negócio, os produtos e serviços da empresa-mãe, a hora que você vai multiplicar, por questão de taxa, royalty, ou logística, ou coisas parecidas, né, não é possível. Então, a gente, muitas vezes, no plano de negócio, a gente tem que definir, olha, isso, seja o que for isso, produto ou serviço, não vai ser franqueado. Isso aqui você mantém na sua unidade, o que é possível franquear e multiplicar é este pacote, né? E, às vezes, você tira coisas da empresa-mãe para multiplicar, às vezes você tem que adicionar. Às vezes, não é suficiente para um franqueado o resultado de uma se ele transportar a empresa-mãe, vamos dizer, exatamente igual, com aquele mix de produto e serviço, porque não fecha a conta, por questão de royalties, né? Exemplo, né? Taxa de propaganda, royalties e tudo mais. Então, de repente, na franquia, uma franquia de alimentação, ele tem que adicionar uma outra linha de bebidas, ele tem que adicionar um produto, uma linha de alimentos que case com o conceito, né, e que não complique demais a cozinha, nem o controle de estoque, né, e a questão logística, principalmente na alimentação, é muito importante, né, você pega, isso também influi na forma como vai expandir. Então, se a gente pega, isso volta a dizer, muito típico na alimentação,
Se você, vou ficar no exemplo de perfume só porque é mais fácil, né? Pega, distribui perfume para o Brasil inteiro, ótimo, franquia em qualquer lugar. Agora, se você tem uma franqueadora que ao mesmo tempo é fabricante de todos ou de parte desses produtos e você quer manter o padrão, você tem dois caminhos que nenhum dos dois é muito simples, mas tem que ser encarados. Ou ela vai ter que arrumar uma logística para levar esse produto com sanidade até os pontos, né? Ou ela vai ter que abrir uma cozinha central numa região para atender outra região e dali espalhar suas franquias, ou uma terceira hipótese, ter dois modelos de franquia. O franqueado que só vende e um franqueado super que ele vende, mas ele ao mesmo tempo também recebe o know-how de fabricar e ser, digamos, uma cozinha da rede, uma cozinha central regional, aonde ele recebe esse know-how e ele, enfim, é que distribui para as franquias da região e para a dele também, né? Então, são essas as vivências que a gente tem, né? Então, na questão de alimento, como a gente está falando, é um segmento que merece sempre um cuidado maior, né? Por todas essas questões, né? De questão de ser alimento e questões logísticas, né? Isso é vital, isso é fundamental e tem que ser planejado. Então, na hora que você pensa numa rede de alimentos que começa a acelerar via aceleradores, corretores, chame como quiser, né, e sai vendendo franquia, depois não tem nem como abastecer, ou não tem, ou então não vai comprar desse, compra do outro fornecedor, vira, realmente, tem que ser bem planejado isso, né? É isso. Sim, pode vir muitas reclamações, né? Não, esse não é o produto que eu sempre comi, claro, né? Claro. E a marca, e aí, quando a gente pensa em franquia, a gente pensa aí que tinha... bom, vocês conhecem o nosso material, a questão de agregar valor, né? Quando você faz uma rede de franquia com a sua marca, você está agregando uma série de valores, né? Você está melhorando sua condição de negociação, você está melhorando o poder da sua marca, a força da sua marca, N coisas que você está gerando receita, você está gerando ganho, enfim, uma série de coisas positivas. Franquear é bom, desde que bem feito. Então, é isso. Tem que sempre se pensar nessa geração de valor que o sistema de franquia traz para a marca, em evitar situações em que, em vez de agregar valor, você destrua o valor da sua marca, né? Sim. E a gente vê muita marca se autodestruindo, né? Enfim, essa é a conversa, né? Eu coloquei aqui uma pergunta, eu sei que vocês já responderam parte delas, mas eu quero que for um erro, não precisa ser o principal, um erro que vem aí à mente, que vocês entendem que é um erro comum, que quando uma pessoa, né, como uma marca tenta se tornar franquia, né? Qual seria esse? Olha, eu diria que tem alguns pontos, alguns pilares aqui que são fundamentais. Primeiro, é um estudo de viabilidade bem feito. O estudo de viabilidade está amarrado no conceito do que vai ser a franquia, né? Exatamente o que estamos falando, qual é o mix, qual é o tamanho, qual é o público e tal e tal. Isso é a primeira coisa, fazer um estudo de viabilidade bem feito. Segundo, ter uma franqueadora que esteja estruturada para dar treinamento inicial e suporte continuado aos seus franqueados. Quarto, ter uma definição clara, isso no nosso projeto, no próprio primeiro momento, o plano de negócio, de qual é o perfil do seu franqueado. Ele é alguém mais voltado a desenvolver pessoas, ele tem que ser um negociador, ele é um cara de atendimento, ele é um cara que tem que ser muito financeiro, ele é isso tudo. Quem é este franqueado? Independente da questão financeira, como perfil pessoal e profissional, né? E a quarta parte... Ele tem perfil para franquia, né? Que às vezes... E a quarta parte, o quarto ponto, que é muito importante, é, sem dúvida, a escolha do ponto. Então, eu diria, é um planejamento bem feito, inclusive financeiro e conceitual, né? Estudo de geomarketing junto, óbvio, né? A questão de uma franqueadora estruturada e consciente do seu papel e da sua responsabilidade, com condições de entregar o que o sistema de franquia tem que entregar para os franqueados, né? A definição e a escolha bem feita de um franqueado, não é porque ele tem dinheiro que ele é um bom franqueado, né? E escolha de ponto. Aí vem estudo de geomarketing, vem uma série de coisas que as grandes e principais marcas fazem, mas um monte delas não faz.
Uhum. E aí fica muito no feeling de alguém, né? Não, eu tenho experiência, eu acho que e tal. E às vezes você vai montando um ponto lá não sei lá, em Ponta Grossa, no Paraná. Será que você aqui de São Paulo sabe exatamente qual é o melhor ponto em Ponta Grossa, no Paraná? Não, né? Não vai saber. Né? O público gosta. A gente recebeu uma pergunta no Instagram ontem, quando a gente abriu, que acho que vale também responder, né? Existe um faturamento mínimo ou algum dado financeiro que a gente precisa ter para base, para começar a estabelecer o processo, né? Ou seja, tem que ter um certo porte, um valor mínimo, que vale comentar também. Vamos lá, eu acho assim, o faturamento tem franquias que têm um faturamento baixo. Você pode ter uma franquia que fature 30 mil reais, estou dando um exemplo, e franquias que faturam 2 milhões por mês. A questão é o que se espera, quer dizer, quem compra essa franquia tem que saber o que está comprando e o que vai sobrar no bolso dele, né? Esse faturamento, seja do valor que for, ele vai ter royalties e taxas e tudo mais. Então, aí que vem exatamente o estudo de viabilidade, né? Isso tem que ser positivo, que seja com faturamento baixo, mas uma franquia com faturamento baixo, normalmente é uma franquia de investimento baixo, né? Então, de repente, para aquele perfil pessoal, profissional, financeiro do futuro franqueado, aquilo é bom, né? Ele vai investir pouco, ele vai tirar X mil reais no fim do mês. Maravilha, desde que isso caiba e que as taxas que ele pague, inicial e royalties, por menores que sejam, porque o royalties é proporcional normalmente, por menores que sejam, e vão essas taxas para o franqueador também, a partir de um volume X de franquias vendidas, para ele também pode ser interessante, né? Então, são modelos diferentes, modelos de grande volume e fluxo de dinheiro e modelos onde o que roda de dinheiro, de entrada, de lucro, ou para a franqueadora não é tão grande. Mas os dois podem ser positivos, da mesma forma que fora do sistema de franquia existem negócios pequenos e negócios grandes, né? O importante é que o franqueado tenha uma segurança de que ele vai ganhar, né, dentro de uma faixa prevista, e o franqueador, para ele, aquilo esteja bom. Então, não existe assim um limite. As micro franquias estão aí, são franquias de baixo investimento, de baixo faturamento e tudo mais, né? Essa era a segunda pergunta que eu ia te fazer agora. Qual é a tendência do mercado de franquias? Assim, a gente já falou um pouco de como está essa parte de estruturação, mas o micro franquia seria uma tendência? O que você sente de tendência atual? O que tem hoje é o seguinte, eu acho que dos últimos anos, né, a micro franquia ela já existe há muitos anos, são franquias de baixo investimento, ponto. É isso, mas ela tem que seguir todas as premissas do sistema de franquia, senão não é franquia ou então não vai funcionar como franquia, né? Então, é uma franquia de baixo investimento, baixo faturamento, baixo royalty, um royalty fixo, seja o que for, muito bem. Se a gente pensar hoje num negócio médio, se a gente for traçar uma curva de quanto custa uma franquia na média, né, nós hoje estamos falando de alguma coisa, estamos falando aqui mais de varejo, né? Serviço é um pouco diferente, podemos abordar. Se a gente pensa em varejo, a gente está falando aí que hoje, para um negócio que tenha um faturamento em torno de, vamos pensar em 100 mil, cento e pouco, 90, 120 e tal, a pessoa vai ter que investir entre 200 e pouco e 300 e tanto. Esse é um número, é mais ou menos uma média, né? Vai sobrar para ele mais ou menos, de 12% a 18% do faturamento bruto. Estou falando de números macros, bastante médios de varejo de produto, né? E aí pode ser alimentação, pode ser vestuário, mais ou menos uma grande média, aqueles números mágicos medianos, né? Na área de serviço é um pouco diferente, porque o investimento é baixo, né? Vai comprar uma franquia de, sei lá, corretagem de seguro. Você não tem investimento, tem que ter um computador e um sistema, não é nada, né? Então, aí os parâmetros são outros. Mas é isso.
Tem franquia de todo tamanho, todas podem ser interessantes, seja para o franqueador, seja para o franqueado, porque tem gente pequena e tem gente grande em termos financeiros, né? Muito legal. Bom, acho que foi bem bacana a conversa. Eu vou deixar aqui o contato da Ancona, depois a gente deixa nos comentários também. E depois eu passo da Qualinute. Eu quero aproveitar aí para agradecer o Paulo, a Luciana, por esses esclarecimentos, por esse debate. Eu acho que esse material é bacana para quem está pensando em franquear, saber de qual caminho, quais são os perigos, quais são os pontos de alerta, né? Justamente para não cair em ciladas, como a gente falou. Vou passar aqui também o contato da Qualinute. Vou deixar aí a palavra com vocês para fazer um fechamentozinho. Bom, eu queria agradecer a você, Daphne, a você, Luciana, a Qualinute, pelo convite da gente participar desse bate-papo. Acho isso muito enriquecedor, muito bom essa troca, e eu acho que é importante levar isso para o público, né? Levar isso para os empresários e tal. Eu queria agradecer a vocês, foi um prazer, e estamos aqui juntos, a hora que for, nos chamem para novas conversas, estamos à disposição. De vocês e de quem nos assistiu também, obviamente. Muito obrigado. Eu agradeço também o convite, acho que foi super produtiva a nossa conversa, foi bem bacana. Gostei bastante também de entender o outro lado, entender também que não é só lucro, a gente precisa, para ter lucro também, a gente precisa pensar muito em qualidade, e o principal de tudo é desenhar muito bem tudo isso, estruturar muito bem, que as coisas não acontecem assim do dia para a noite, né? Precisa de muita gente envolvida e comprometida para que as coisas de fato aconteçam da forma que essas pessoas que estão querendo franquear esperam, né, e desejam. Mas, enfim, eu agradeço muito, acho que foi super bacana, e para quem for assistir, tomara que também ajude a pensar nesses pontos todos que foram falados. Legal, gente, muito obrigada e até a próxima. Obrigado, até mais.